Pegou de surpresa não, né, o Edinaldo estava lá fazendo lobby, fazendo campanha pelo Brasil ser a sede da Copa do Mundo Feminina em 2027, e é isso o que vai acontecer. Umas informações aqui, ele venceu a eleição na madrugada de ontem para hoje, né, e vai sediar a Copa do Mundo em 2027. Como eu falei, será a primeira vez que a Copa vai acontecer na América do Sul. Foi realizado o congresso da FIFA lá em Bangkok, na Tailândia, por isso que o Edinaldo estava lá, esses dias aí. A candidatura do Brasil concorreu com a Bélgica, a Alemanha e a Holanda, e venceu com 119 votos a 78. Mais informações. Vai ter como sedes Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que são, salvo engano meu, as sedes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Rodrigo, Copa do Mundo Feminina no Brasil, que tal? Bom dia. Bom dia, Tirone. O Brasil tinha se tornado favorito quando os Estados Unidos e México retiraram a candidatura, justamente porque os Estados Unidos têm. Estados Unidos e o México já tinham muitas competições, né? Vão ter a Copa Masculina, vão ter o Mundial de Clubes, tem a Copa América esse ano, enfim, estava com muitas competições, eles retiraram e ficou essa candidatura da Europa, mas ainda havia uma tensão ali no final, porque a Europa tem muito voto, é em torno de 50 e poucos votos, e ela tem uma associação com a África, né? Sempre tem uma relação, muitas vezes os africanos votam na Europa e vice-versa, mas eu acho que o que pesou, então eu sabia que tinha ainda um temor da CBF, não dava como favas contadas que ia ganhar. Mas o que pesou no final, eu acho que o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, tinha um apoio velado à candidatura do Brasil, justamente porque ele sempre busca lugares que sejam novidades, digamos assim, e a Copa Feminina nunca foi realizada na América do Sul, já foi realizada algumas vezes na Europa. O Infantino tinha estado no Brasil, não, mas na América do Sul recentemente, no Congresso da Comebol. Então teve uma campanha ali feita pelo Reginaldo, feita pelo Alejandro Domingues, presidente da Comebol. Eles já tinham conseguido todo o apoio da CONCACAF, porque o problema das países sul-americanos, quando entram nessas votações, é porque a América do Sul só tem 10 votos. Então ela tem que conquistar o resto do mundo. É um meio jogo de war aí, porque senão ela não chega em lugar nenhum, né? Mas tinha esse apoio infantino velado, que eu acho que teve peso. A gente ainda não tem a apuração completa, mas você teve um apoio das Américas, um acordo com a CONCACAF, que é onde vai ser realizada a Copa América. Então, aí, com isso, tinha a Europa de um lado, com seus 50 votos, o Brasil com a CONCACAF, que tem 40 e poucos mais, esses 10 aqui da América do Sul. E aí o que ia ser decidido era na Ásia e na África. O Brasil acabou ganhando com alguma vantagem ali, eu não vi a votação, mas é 110, 118 contra 70 e poucos. É isso, Essa foi, 119 a 78. exatamente. E aí acabou se confirmando, assim, em todos os jornalistas estrangeiros com quem eu converso, todo mundo estava vendo o Brasil como favorito desde a retirada dos Estados Unidos. Eu acho que, respondendo à enquete, vai ser um desenvolvimento bom para o futebol brasileiro feminino. Acho que ele já está em um certo crescimento. Hoje o Campeonato Brasileiro é melhor do que era antes, né? Já tem um ambiente profissional. Agora, tem que ver qual é o nível de investimento do Estado brasileiro que vai se exigir para essa Copa. Eu acho que isso é que tem que entrar na prateleira. Agora já está aprovado, mas eu acredito que, por exemplo, infraestruturas grandes, como foi feito para a Copa de 2014, não vai ser necessário. Você não vai ter necessidade de construir estádios. Então, o que você vai ter é investimento ali em operação, né? Em operação, a FIFA paga uma boa parte. A Copa Feminina, isso é uma coisa que é importante que se diga, ela ainda não é viável sozinha, sob o ponto de vista financeiro, ela não gera dinheiro suficiente para se bancar sozinha, ela é bancada muito pela Copa masculina, pelos direitos, o que eu acho que é correto, né? Mas, enfim, isso tem evoluído, os direitos do feminino têm evoluído. Eu acho que sim, que vai ser importante, a gente tem que ficar de olho, como sempre tem que ficar de olho no Brasil, se qual vai ser o desembolso para o caixa público, digamos assim, né? Se é que vai ter, quanto que vai ser, que certamente vai ter, mas quanto que vai ser o governo brasileiro, né? O governo Lula apoiou essa medida, apoiou essa candidatura, então isso também teve peso dentro do final. Agora, o Rodrigo, olhando para dentro da CBF, essa é uma vitória do Edinaldo? Ele fez o seu lobby, ele conseguiu e tal. É o cara que tentou trazer o Ancelotti, fracassou,
terrivelmente, trouxe o Diniz, como a gente sabe, e agora está lá ao lado do Infantino, mostrando com essa foto aí que você está vendo. Essa é uma vitória política do Edinaldo. O Edinaldo não tem exatamente uma situação política absolutamente firme dentro da CBF, né? Tem um jogo político forte ali. Teve até recentemente ele caiu do poder, né? Com uma medida provisória, com uma liminar. Do ponto de vista político, isso é importante para ele? Sim, sem dúvida. É uma vitória política. Ele tinha tido, a gente pode dizer, um revés com essa questão da paralisação do brasileiro, porque a CBF era contra a paralisação, mas essa vitória é muito mais importante no sentido de que ele traz uma competição grande para o país. Tinha havido uma articulação da CBF no ano passado, inclusive, para tentar que não houvesse votação, com a argumentação de que você já teve várias competições decididas para a sede, né, sem ter voto. A Arábia Saudita, por exemplo, vai ser em 2034, não teve voto nenhum, né? Foi ali canetada, acordo feito nos bastidores, né? E isso foi tentado, não foi conseguido, e teve a ver, inclusive, com esse momento turbulento na CBF, né? Que o Edinaldo foi retirado pela Justiça, depois voltou por uma decisão do STF, enfim, ficou essa instabilidade que gerou várias questões internas, mas sim, agora ele consegue uma vitória importante ao trazer uma competição desse peso, e isso vai ter peso também no cenário futuro, quando tiver a eleição na CBF. Porque a gente sabe que ele não é hoje um presidente como já foram, por exemplo, Ricardo Teixeira, outros que você tinha certeza que iam ser reeleitos, né? Ele tem uma oposição, tem outros candidatos, então isso é um handicap grande para ele, você ter trazer uma competição grande como essa para o Brasil. Agora, essa competição, que parece vai ser muito legal, né? Uma Copa do Mundo feminina no momento em que o futebol feminino está em expansão no mundo inteiro, é um negócio muito legal, vai ser um evento incrível, uma Copa do Mundo com tantos países, vai ser muito legal. Porém, tem uma questão que vai impactar diretamente em outra coisa, no Campeonato Brasileiro masculino. Isso porque, pelo contrato, pelo acordo feito, não pode haver outra competição de futebol no país sede enquanto estiver rolando a Copa do Mundo feminina. Não pode haver outro futebol nem feminino nem masculino. Portanto, o Campeonato Brasileiro e tudo que estiver rolando naquele momento ali estará definitivamente paralisado, ou seja, não vai ter jogo enquanto isso acontecer. Sei lá se o calendário vai ser melhor ou menos apertado nessa época aí, nesse ano. Eu duvido, para falar a verdade. Mas é isso que está colocado. Não teremos futebol além do futebol feminino durante a Copa do Mundo Feminina. Já estamos vivendo o caos do calendário esse ano, por conta da tragédia do Sul. Teremos de novo em 2027, né, Rodrigo? Esse foi um compromisso da candidatura brasileira, de que você paralisasse as competições masculinas, porque haveria uma concorrência de espaço na mídia. E eu acho que se a gente for pensar em como funciona a mídia brasileira e as atenções que se voltam, tem uma certa razão, né? Se o Campeonato Brasileiro continuasse rolando, é meio óbvio que o país ia continuar voltado muito para isso e talvez deixasse a Copa Feminina não no segundo plano, mas com uma concorrência ali de atenção. Acho que isso ia acontecer, então foi um compromisso do Brasil, então vai ter que parar assim o calendário. E aí vai gerar esse cenário que você já falou. Ó. A gente tem 2025, esse Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes que a FIFA montou, que vai durar um mês, então já tem um calendário muito complicado em 2025. 2026 tem Copa do Mundo, ou seja, também tem um mês parado, e agora vai ter 2027, também vai ter mais um mês parado. Então você tem 3 anos seguidos de calendários muito complicados, e sendo que desse ano, que também teve Copa América, então foi complicado, mas não parou na Copa América, ainda tem a questão da paralisação do campeonato por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Então você vai ter 4 anos seguidos de calendário brasileiro, que já é muito encavalado, sem ter nenhum fato extra, vai ter 4 anos com o calendário encavalado e com um agravante no meio. Pode prever aí que vai ter muito jogador estourado, muito jogo quarto domingo e time reclamando que não tem tempo para descansar. Pelo menos 4 anos disso.